Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Lógica na Mente. E antes de abordarmos os mistérios das pirâmides do Egito, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixe sua curtida e ative o sino de notificações. As pirâmides do Egito, especialmente as da planície de Gizé, são monumentos que desafiam nossa compreensão até os dias de hoje. Erguidas há mais de 4.000 anos, elas continuam sendo uma das maiores realizações arquitetônicas e de engenharia da história. Contudo, a maneira como essas gigantescas estruturas foram construídas ainda é envolta em mistérios. Através da lógica, iremos abordar as construções das pirâmides. Vamos tentar analisar a engenharia por trás delas e como a matemática e o conhecimento da engenharia e as descobertas arqueológicas se interligaram para formar um entendimento plausível, mas ainda imerso em enigmas. As pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, ou Khufu, são compostas por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedras que pesam, em média, 2,5 toneladas cada um. O que é mais fascinante é que essas pedras foram cortadas e transportadas de pedreiras a quilômetros de distâncias e empilhadas com uma precisão quase impossível para a época. A pergunta a se fazer seria: como uma civilização sem as tecnologias modernas conseguiu tal feito? Por outro lado, a arquitetura das pirâmides é um testemunho de compreensão avançada da geometria e das propriedades materiais. A Grande Pirâmide de Quéops, com suas 146 metros de altura, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. A razão do seu design ser tão intrigante é a sua exatidão. A relação entre a altura e a base da pirâmide se aproxima da razão áurea, um número irracional que tem sido fundamental na estética e na arquitetura ao longo da história. As pirâmides são alinhadas com uma precisão impressionante em relação aos pontos cardeais. O uso de estrelas e alinhamentos solares sugere que os construtores tinham um conhecimento avançado de astronomia. Exemplo, a pirâmide é uma forma geométrica estável e, para muitas civilizações antigas, representava uma conexão com o cosmos e com as forças divinas. Acredita-se que as pirâmides tenham sido construídas durante o período da quarta dinastia do Egito Antigo, aproximadamente entre 2580 a 2560 anos antes de Cristo, sob o reinado do faraó Quéops. Embora as pirâmides sejam associadas a faraós como Quéops, Quéfren e Miquerinos, a verdadeira identidade dos trabalhadores que as ergueram permanece um mistério. Durante muito tempo pensou-se que escravos eram responsáveis pela construção, mas estudos arqueológicos mais recentes sugerem que eram trabalhadores altamente qualificados, possivelmente camponeses que trabalhavam por uma espécie de pagamento em grãos ou em serviços. Diversos estudiosos ao longo dos séculos tentaram entender os princípios por trás da construção das pirâmides, alguns deles com visões inovadoras. Heródoto, um historiador grego que viveu entre o período de 425 a 484 anos antes de Cristo, foi um dos primeiros a escrever sobre as pirâmides, mas suas informações eram baseadas em rumores e especulações. Ele sugeriu que as pirâmides foram construídas por escravos. Jean-Pierre Houdin, engenheiro francês contemporâneo, propôs uma teoria interessante. Ele acreditava que as pirâmides foram construídas com uma rampa interna em espiral, um design que teria permitido levantar os pesados blocos sem a necessidade de rampas externas gigantes. E por fim, Mark Lehner e Zahi Hawass, dois renomados arqueólogos egípcios, conduziram pesquisas extensivas sobre o local e descobriram evidências de trabalhadores organizados em cidades de construção, o que desmistificava a ideia de que os egípcios usavam escravos. Diversos estudos científicos revelam que as pirâmides não são apenas um feito de engenharia, mas também de conhecimento astronômico, matemático e logístico avançado para a época.
Mark Lehner publicou em 1997 um estudo detalhado sobre as pirâmides do Egito, fornecendo uma análise extensa sobre a sua construção, os trabalhadores envolvidos e as técnicas usadas. The Craig B. Smith, um engenheiro civil, apresenta uma análise detalhada sobre os métodos de construções usados, levando à consideração os recursos da época e as limitações tecnológicas. Esses artigos disponíveis mostram que, por trás de cada pedra, existe uma lógica e um método que pode ser explicado através da engenharia e da matemática, mas também há margem para mistérios devido à falta de registros detalhados sobre o processo de construção. Agora, falando sobre as teorias, as mais plausíveis sobre a construção das pirâmides envolvem uma combinação de técnicas engenhosas, recursos humanos organizados e um vasto conhecimento matemático e astronômico. Alguns estudiosos alegam que foram usados alavancas e roldanas primitivas, tendo assim uma mão de obra mais especializada. E diferente da imagem de escravos, os trabalhadores eram possivelmente camponeses que realizavam esse trabalho como parte de um tributo a Faraó, tendo acesso a comida e abrigo em cidade de trabalhadores, construída perto das pirâmides. Se compararmos a engenharia da construção das pirâmides com a engenharia moderna, podemos ver que, embora as ferramentas e a tecnologia tenham evoluído enormemente, os princípios básicos de engenharia, como o uso de alavancas, rampas e geometria, permanecem os mesmos. O que impressiona é a precisão com que os egípcios conseguiram aplicar esses métodos, usando materiais disponíveis localmente e recursos limitados. Hoje, com máquinas pesadas e tecnologias de ponta, um projeto de construção como as pirâmides poderia ser realizado muito mais rapidamente. No entanto, os egípcios conseguiram realizar uma tarefa monumental com uma compreensão da física e da matemática que é surpreendentemente sofisticada para sua época. Se a engenharia moderna pode concluir um feito como as pirâmides com eficiência e rapidez, por que então nossos ancestrais, com recursos limitados, conseguiram criar algo tão monumental sem os mesmos avanços tecnológicos? Isso nos leva a uma questão crucial. Será que, ao longo da história, o conhecimento humano foi perdido ou suprimido? A construção das pirâmides poderia ser mais do que uma simples questão de engenharia. Talvez elas representem um conhecimento profundo que, embora seja estudado e admirado, ainda não conseguimos compreender totalmente. As pirâmides do Egito não são apenas monumentos antigos. Elas são símbolos de um conhecimento perdido que, talvez, nunca compreendamos completamente. Ou talvez a verdadeira resposta já esteja diante de nossos olhos, esperando ser descoberta mais uma vez. E se você acompanhou até aqui, siga o canal Logicamente.